tratar de uma dúvida recorrente, tá? Que é sobre o BPC, benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da nossa Constituição Federal, e que é regulamentada pela Lei número 8.742 de 93, mais conhecida como LOAS, ou seja, Lei Orgânica da Assistência Social. E qual é a dúvida? Veja, primeiro, quando se fala em benefício, a lógica é você pensar em previdência social, porque é a previdência social que trata de dar benefício aos seus segurados, que contribuem, né, pagam, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Como vem dizendo lá, benefício de prestação continuada. Benefício, você pensa o quê? Te leva ao erro, né? Ao pensar que se trata de um benefício propriamente dito. Aí que está o problema. Ou seja, a técnica jurídica nos diz claramente que o benefício de prestação continuada, que a gente conhece como BPC, não é um benefício previdenciário. Porque este, entre aspas, benefício não precisa de contribuição do beneficiário, bastando apenas a comprovação da condição de hipossuficiente e necessitado, seja na condição de deficiente físico que não possa laborar, que não possa trabalhar, ou idoso de 65 anos ou mais, que não tenha condição de se manter, ou a sua família também não tem condições de ajudar esse idoso. Lembrando que a idade era de 67 anos antes do Estatuto do Idoso e depois do Estatuto do Idoso é que passou a ser a idade de 65 anos ou mais, tá? Tem que ter esse apontamento, esse lembrete aí para efeito de conhecimento. Aí você vai dizer, mas Mauro, o BPC é concedido pelo INSS, que é da Previdência Social. Tá lá nos pilares lá, né? Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. A concessão e a administração é feito pelo próprio INSS. Por quê? Pelo princípio da eficiência administrativa. Aí está o detalhe. Ou seja, como o INSS tem uma estrutura bem montada em todo o território nacional, em todo o país, ele tem, o INSS, que é da Previdência Social, tem condições de ser um meio, um instrumento para pagar esse benefício. Está aí uma das grandes confusões que você tem em relação ao BPC, que é assistência social e não previdência social. Justamente não tem que se criar uma nova estrutura de assistência social para pagar o BPC, né, para pagar esse, entre aspas, benefício. Aí você usa a estrutura do INSS, que é da Previdência Social. Detalhe, a própria Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, no seu artigo 12, inciso 1º, dá essa previsão aí, dizendo o seguinte, abre aspas, compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada, incluindo o financiamento. Tá? A própria LOAS da Assistência Social, que é outro pilar da Seguridade Social, te diz isso aí. Já o regulamento do benefício de prestação continuada, conhecido como RBPC, delega ao INSS, que é da Previdência Social, que delega ao INSS a responsabilidade pela operacionalização, instrumentalização, exercício do benefício da prestação continuada. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a legitimidade para se obter o benefício de prestação continuada é exclusiva do INSS, que pertence a quê? À Previdência Social, colaborando ainda mais para essa dúvida.
já que, tecnicamente falando, seria o quê? A responsável? A União. Né? E o INSS, que faz parte da Previdência Social, que é outro pilar da Seguridade Social, só executa, só instrumentaliza, através da sua estrutura administrativa. Quero ter sanado toda e qualquer dúvida em relação ao BPC, tá? Que é da assistência social, que é um pilar da Seguridade Social, que usa a estrutura do INSS, que é a Previdência Social. Ok? Por mais que venha dizendo benefício na assistência social, benefício de prestação continuada, aqui na assistência social não contribui. Por que não contribui? Porque é hipossuficiente. Tanto o deficiente físico, que não pode trabalhar, quanto o idoso de 65 anos ou mais, que não pode se manter por conta própria, nem ter o apoio da sua família. Ok? Para efeito de prova, você tem que entender que o BPC, tecnicamente falando, juridicamente falando, não faz parte da Previdência Social, por mais que seja um benefício. Quem dá benefício é a Previdência Social para os seus segurados, tanto do regime próprio, tanto do regime geral. Forte abraço, até mais.